Bom dia a todos. Tempo maravilhoso. E realmente o mundo está esquentando, né? Mas tem um pequeno detalhe. Espiritualmente, o reverendo explicou em uma de suas aulas a função da nuvem gloriosa. Aqui no Salmo, para receber o grande Messias que desce das nuvens gloriosas, vozes de aplauso e alegria. O reverendo, ele sempre lia esse ensinamento, esse salmo, e não entendia o significado das nuvens gloriosas. Até que, quando ele começou a dar aula pela internet, e pelo alcance que isso proporcionava, né, pelas pessoas longe, recebendo graça, recebendo orientação, e relativamente numa facilidade muito grande, bastava ter aparelho de computador e para poder dar uma aula, coisa que antes seria uma coisa impossível, né? E aí ele chegou à seguinte conclusão, de que as nuvens gloriosas seria a tecnologia, ou seja, tudo que envolve transporte, meio de comunicação, mesmo a medicina, os avanços, né, da tecnologia. E ele chegou a essa conclusão. Porque ele falava o seguinte, o que ele não entendia é por que a nuvem, que é uma das coisas que faz o ser humano não enxergar o para frente, né, não enxergar mais longe. Por exemplo, vai para Ribeirão Pires, tem dias que está uma névoa, né, muito forte, muito denso. A gente não enxerga alguns metros para frente. Mas, ao mesmo tempo, tem a sua beleza. A própria névoa dá um tom e uma beleza da natureza, né? Então, essa nuvem gloriosa seria uma nuvem muito fascinante, muito bonita, que é a tecnologia, né, que fascina o ser humano. E que isso está fazendo que o ser humano fique realmente extasiado ou seduzido por essa nuvem. E aí que fica o grande perigo, né? Pois seduzido pela tecnologia ou seduzido, no final, pelo materialismo, né? Fica endeusando a nuvem gloriosa, né? Como se tudo da nuvem gloriosa é possível, né? Mas que aqui no Salmo diz que é acima das nuvens gloriosas, que Canon, ou seja, Miroco, desce das nuvens gloriosas em cima da nuvem, como se fosse um transporte. Nos desenhos antigos japoneses, tem muito divindades viajando em cima de nuvens. E eles viajam, né? E é como um transporte. Então, aqui no ensinamento, no Salmo, ele desce das nuvens gloriosas. Ou seja, em um piscar de olhos, todo mundo vai conhecer a força de Miroco, ou seja, a força de Canon. Pois o mundo está interligado hoje numa tamanha dimensão, né? Mas eu vejo um grande perigo realmente nessa parte da sedução de hoje, da juventude, que está muito fascinado com a facilidade mesmo dos celulares, né? Hoje, a juventude não olha mais com os seus próprios olhos, olha através da lente do celular, né? E passa a
como se diz, ter uma ligação com outras pessoas só através, né, desse veículo, né? Essa interação é feita através do visor da câmera, né? Isso a gente está percebendo que as crianças estão ganhando uma certa nuvem daqui na cabeça. Aqui, onde você tem o bom senso, onde você tem o lugar onde você vai fazer o certo e o errado, né? Decidir o que é certo e errado, quer dizer, criando uma nuvem, né? E justamente tem estudos científicos que já comprovam isso, né? Da dificuldade de muitas outras funções da cabeça. Então, pelo próprio fato, né, hoje a messiânica, como estamos, né? Eu posso citar um exemplo, porque esses dias, lendo uma autobiografia, uma biografia, né, do reverendo, ele fez uma história da vida, pequena, e a gente não sabia que existia esse escrito, mas está em japonês e estava no Japão. Com a ajuda de um amigo, ele redigiu uma pequena história da vida dele, dentro da messiânica. E agora, lendo, né, a gente vê a história dele. Por exemplo, veio muito jovem para cá, né? E o Brasil não era um país assim tão farto em matéria, assim, na parte tecnológica, ou seja, materialmente, né? E sempre um povo bastante tem bastante religiosidade. E a messiânica, ela veio para o Brasil e ela, num instantinho, cresceu, né? E cresceu de uma forma verdadeira. E nessa biografia tem uma passagem de bastante felicidade da parte dele, quando o genro de Meishu Sama veio visitar o Brasil, reverendo Fujieda, né? E foi uma grande festa, tanto é que teve que alugar um estádio de futebol, tudo de tamanha quantidade de pessoas. E pela energia que se formou, e foi uma coisa assim que ele explica nesse texto, que foi de emocionar mesmo, né? E um pouquinho antes dele ir embora para o Japão, o chamou, né? E falou assim: vocês, na verdade, são mais felizes, né? Ou seja, porque aí ele perguntou por quê? Porque vocês acreditam em Meishu Sama. E com essas palavras ele partiu, né? E com esse grande movimento, onde juntou-se 65 mil pessoas, né, para a grande festa com a presença dele, criou-se mostrou, né, a fé do brasileiro, ou seja, pura, né, no sentido de alcançar acima das nuvens, né? E logo em seguida o reverendo, dentro da messiânica, ganhou uma certa notoriedade no Japão, e aí eles fizeram com que ele voltasse para o Japão, né? E voltando para o Japão, ganhou um cargo, ou seja, uma função, né, dos ensinamentos, ou seja, cuidar de toda essa parte de ensinamentos no Japão. Só que veio
uma diretriz de que certos ensinamentos não eram para ser publicados, pela dificuldade ou até mesmo pelo enfrentamento com a medicina, né? Então pediu para que fosse feita uma escolha, uma censura, ou que seja a palavra. Mas que isso o chateou bastante, pois no sentido de que é necessário, né? Pois a verdade do ensinamento, a característica da messiânica é a religião solar, onde não existe nada escondido. A partir do momento que você esconde algo, você cria uma sombra dentro da religião, né? E isso ele não queria. E bastante preocupados com os membros do Brasil, pois se a diretriz era essa, também ia acontecer no Brasil também. Então a decisão de largar o que estava fazendo no Japão e voltar para o Brasil para publicar, né, ensinamentos de Meishu Sama. E ele largou essa, entre aspas, a tranquilidade financeira, né? Ele já tinha eu e meu irmão, uma família, né, morando no Japão, para uma coisa incerta, pois vindo para o Brasil seria do zero, né, só com a ajuda dos conhecidos e amigos, mas que ele optou por isso, né? Quer dizer, ele optou não pelas nuvens, né, e sim por algo que estava acima das nuvens, né? E diferentemente do que muita gente acha que você optar por esse lado, você vai ter dificuldade na parte material, aí que foi a grande diferencial, né? Pois na era do dia, não pede o sacrifício para o ser humano, né? Não é esse sacrifício, e sim que ele seja realmente feliz, né? Então, em nenhum momento, com a ajuda das pessoas, de todos, teve dificuldade financeira. Pelo contrário, ele aprendeu até no comércio, e teve um relativo sucesso dentro do que ele, né, fez. Mas sempre com o objetivo de difundir os ensinamentos. Pois sabia que tem que ter algo acima das nuvens para o ser humano, né? A grande tecnologia que nos foi dado foi o Jorei, pois é algo dos céus que está no nosso peito. Por que eu digo isso? Outro dia, um amigo já do meu pai e amigo nosso, ele estava passando mal, né? Mas é uma pessoa que tem uma certa espiritualidade, ela faz oração, faz meditação e busca algo acima das nuvens, uma energia, né, divina. Só que, não sei se ele frequentou, conheceu alguém, ou não sei, uma pessoa muito carregada, ou não sei bem a história, mas que esse peso espiritual colou nele, né? E ele tenta fazer oração, tudo, mas não tem forças, pois é algo muito forte, né? Acima da força dele. E drenou a energia dele, ficou muito fraco espiritualmente, né? E aí afetou a saúde, começou a passar mal na saúde, e a própria saúde foi no médico, e aí começou a mexer e começou a piorar tudo, né? Aí numa dessa, ele contando isso, a própria outra pessoa, amiga dele também, mas que recebe Jorei, pediu Jorei para mim. Aí eu ministrei Jorei nessa amiga dele, e nessa ocasião eu mentalizei que o Jorei fosse algo que englobasse a todos que estavam presentes dentro da sala. Aí essa pessoa, que não dá o braço a torcer, né? Conhece o Jorei, mas não dá o braço a torcer, praticamente desmaiou. Desmaiou. Lá, eu vendo ele no sofá, desmaiou.
Desmaiou de dormir, assim, um sono profundo, né? Aí depois que eu terminei o jorei da pessoa, ele levantou e falou, puxa, eu recebi jorei também, né? Aí, a partir disso, ele foi melhorando, né? Por isso, esse tesouro que nós temos, que é o jorei, a grande, podemos usar uma gíria dos jovens hoje, né? A sacada de Meishu Sama. Imagine o reino do céu, né? Onde as divindades habitam. E abaixo, logo abaixo, uma espessa nuvem. E abaixo das nuvens, onde nós vivemos. Né? É uma grande dificuldade do ser humano é conectar-se com a parte alta, ou seja, o reino divino. Claro, pessoas que têm já na alma, ou seja, em vidas, praticado a oração, consegue, né? Mas a maioria das pessoas, por não ter essa prática, tem uma certa dificuldade. Para começar, quando você não está bem, você já não faz a oração por não conseguir, né? Não consegue, pois, não quero, né? E aí não consegue atravessar essa barreira, essa nuvem, né? Aí o que Meishu Sama nos fez, trouxe a luz de lá, como uma forma de Ohikari, né? E pôs no nosso peito. Tanto é que, do jeito que nós estamos, ou bem ou mal, ou caindo aos pedaços, a partir do momento que você levanta a mão, imediatamente liga com o reino divino. Né? Essa é grande vantagem do jorei. E independe do nosso estado, liga. Claro que liga mais fraco e tal, toda aquela coisa, mas liga. Aí você insiste um pouco, aí começa a esquentar. Aí você sente realmente que atravessou essa espessa nuvem. Né? Porque se deixar, aquilo vai caindo, uma hora você não acredita em mais nada. É engraçado, o ser humano vai caindo. Né? Justamente essa nuvem. Né? E a bênção de nós termos essa permissão, então, para ser usado, né? É para ser praticado todo dia. O reverendo estava parado, ele estava ministrando jorei, um auto-jorei. Né? Quer dizer, querendo sempre estar conectado. E isso que a gente sente realmente o que está acontecendo. Né? Pois é muito gostoso. Quando que a messiânica fez um boom de crescer, foi a época em que os países, mesmo no Japão, foi pós-guerra, quando o Japão absolutamente foi destruído. Tudo. Né? Então, as pessoas não tinham duas opções, ou seja, o materialismo e espiritualismo. Você só tinha uma opção. E todo mundo embarcou nessa opção. Né? E conseguiu o que foi feito. Né? Só que à medida que a vida foi melhorando, o bem-estar, né, material foi crescendo, principalmente o Japão, um país tecnológico, logo se reergueu e começou a ter uma vida, todo mundo, uma vida um pouco mais de abundância, principalmente na parte material. E que é disso que o reverendo Fujieda falou, que vocês ainda acreditam em Meishu Sama. Que ele quis dizer que o japonês já não acreditava mais. Né? Então, o perigo é da gente também não se tornar isso. Pois o Brasil, pouco a pouco, né, ganhando uma melhoria material, né, e pouco a pouco sendo, até pelos outros países, reconhecido como uma potência, assim, em termos de matéria, né? E que isso realmente, infelizmente, faz com que as pessoas percam, né, a ligação com Deus. Pois a matéria, ela seduz. Né? Seduz
realmente. E hoje está todo mundo aqui, vem aproveitar esse momento de uma abertura nas nuvens e que desce um facho de luz direto do alto, e todos vocês aqui, com a presença de vocês aqui, né, aproveitar esse momento, né, onde todo mundo está ligado, né, com o reino divino. Mas que muitas vezes, antes de vir aqui, aparecem muitas coisas, e sempre materiais, né, que faz com que pareça que seja mais importante do que isso. Né? E aí se inverte a ordem e as coisas passam a não funcionar como estavam funcionando. Né? Pois você inverte a ordem. Uma das coisas mais importantes, né, em que Meishu Sama, para a gente ter uma vida tranquila, né, e então aproveitar. Outro grande presente é os ensinamentos. Pois a leitura dos ensinamentos não é apenas ler e decorar. Ou seja, é a luz impregnada nas letras. Tem uma religião no Japão que, pela quantidade de luz, a quantidade de ensinamentos que tem, é uma quantidade tão grande que não dá para ler todos, né? Então eles fazem um leque, tipo um leque, um pergaminho, e que está contido todos os sutras. E aí as pessoas, o monge ou a pessoa que celebra a cerimônia, ele começa a abrir e fechar, como se estivesse lendo. Ou seja, toda aquela luz, né, das páginas dos livros vir ao seu corpo. Então, é bonito uma cerimônia, eles abrem, fecham, abrem. Não precisa a gente ficar abrindo e fechando o ensinamento, né? Basta ler, né? Mas é uma visão, né? É outra ideia do que é. Pois também é algo que Meishu Sama nos trouxe além das nuvens. Né? E lendo é uma coisa que clareia a mente. Tão simples, e então dá aquela limpada na nuvem. Claro que logo volta, a nuvem é uma coisa que é insistente, né? Logo volta e a gente está pensando diferente. Mas depois que você lê o ensinamento, aquele momento, aquele segundo, dá aquela limpada e você enxerga a luz. Né? Então, eu acho que daqui para frente, a importância de preparar locais onde esteja permanentemente ligado a esse reino do alto, o reino do céu. Então, mesmo nos locais onde o reverendo começou a construir, em Ribeirão Pires ou lá em Juquitiba, deixar um local pronto, onde todos que forem sentir, né? Sentir essa ligação direta. Né? Então, o esforço daqui para frente nosso, eu acho que é para esse caminho. Né? De fazer esses locais para que as pessoas recordem que existe. Porque ficou num ponto que muita gente já desistiu. Desistiu. E isso nos deixa bastante triste, né? Que está tão perto. Está tão fácil. Né? Mas exige da gente esse pequeno esforço. Se comparado aos esforços anteriores, nós estamos bem. Né? Era sentar no prego, jejuar na caverna. Essas eram as opções. Né? Puxa vida, gente. Né? 15 minutos, 20 minutos por dia, me levantar a mão. E se ligar com Deus. Porque naquele momento, os 20 minutos, os 15, 20 minutos, é você e Deus. Né? E conforme você vai praticando, aquilo passa a ser, né, de novo, né, o seu ser. Tá bom?
Muito obrigado a todos. E realmente esforçarmos agora para o natalício de Meishu Sama, para a gente poder dar algo de presente de aniversário para ele. Mas o presente de aniversário que ele quer é isso, né? De vocês ficarem mais perto dele. Só isso que ele quer. Então, dedicar, oferecer algo para que ele, só ele saiba, né, o presente que vocês deram. Muito obrigado a todos.